Bom dia a todos que nos ouvem na manhã de hoje. Sabemos que todos os domingos temos aqui o nosso banquete espiritual, esperado por todos com amor e alegria no coração. É um grande encontro que nos faz muito feliz, sem contar o quanto aqui aprendemos uns com os outros. Hoje todos sabem que é domingo de Páscoa, mas não sabem que é aniversário da nossa Roberta, mentora da casa. Todos os anos fazemos uma homenagem de distribuição de rosas a todos que a essa casa vêm. Por isso, irmãos, devido à pandemia que nos visita, não podemos fazer a homenagem fisicamente, mas oferecemos essas rosas virtuais a todos que estiverem ligados com as nossas orações. Pedimos a Jesus que ilumine nossa Roberta cada vez mais, para que ela possa interceder a Jesus e ao Pai Maior em benefício da humanidade, e que todos possam receber a cobertura do plano maior. Boa Páscoa a todos e que Jesus nos abençoe. Salve Cristo! Olá, pessoal. Hoje faremos a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Jesus veio. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensíveis, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador, em sua posição sublime, todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, mais um domingo, juntos reunidos nesse templo de amor e caridade. Esse templo que não precisa de paredes físicas, que transcende, ultrapassa a nossa proximidade física,
mas que garante o nosso estar tão juntos em vibração de amor. Que a paz do Pai esteja conosco hoje e sempre, e o momento presente nos convida, junto à doutrina espírita, a tentarmos encontrar uma lógica dentro da situação que todos nós, literalmente todos nós, no mundo inteiro, se encontra. Todos nós temos esse desafio à nossa frente, todos nós temos perguntas e faltam respostas. Nesse momento onde estamos sendo dada a grande oportunidade de ficarmos sem tantas distrações, sem tantos apelos externos, mas essa oportunidade de estarmos conosco mesmos, fazendo melhores perguntas para obtermos melhores respostas. O capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre a passagem bíblica dos trabalhadores da última hora. E essa será então a nossa conversa, o nosso bate-papo hoje. E Jesus tentando explicar a que o reino de Deus se assemelha, o que é esse reino de Deus, ele usa de uma parábola bastante elucidativa. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Sendo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum? Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-se a mim dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. E aí, tentamos compreender o que Jesus quer nos dizer ao fazer essa parábola, para entendermos o que é esse reino dos céus, o que é esse espaço de paz, tranquilidade e amor que ele se refere. E assim podemos tentar analisar um pouquinho mais profundamente a parábola, porque o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz
como instruções dos espíritos, não é? Os últimos serão os primeiros, a missão dos espíritos, os obreiros do Senhor. Esse é o capítulo 20, falando então dos trabalhadores da última hora. E aí nós podemos ver como Jesus tenta nos orientar do que seria esse reino dos céus, do que seria essa dimensão de paz, de tranquilidade, de amor, de cooperação, não é? E ele faz então essa história como grande contador que era para aquilo que não chegava intelectualmente às nossas mentes, ou que não chega até hoje, não é? Ele consegue nos falar e nos atinge o coração. Então o reino dos céus é semelhante, se assemelha, é como um pai de família, no caso o plano divino, Deus, não é? Essa fonte suprema, essa inteligência maior, esse plano maior. Então, esse pai de família é Deus, não é o pai, que sai de madrugada a fim de assalariar trabalhadores. Trabalhadores somos nós, espíritos em evolução, que ainda, pela lei do progresso, encarnamos e viemos aqui com um determinado objetivo de expansão, de amor, de expansão da nossa mente, de cocriação na obra divina, não é? Então, trabalhadores somos todos nós, espíritos em evolução, nesse caminhar, nessa progressiva jornada evolutiva. E aí diz: a fim de assalariar trabalhadores, nós, espíritos, para a sua vinha. O que é a vinha, né, de Deus? É o trabalho no bem, é o trabalho que se alinha às suas leis, às leis divinas, às leis do amor, não é? Então, a vinha do Pai é exatamente esse operar no bem, no belo, no justo, que é o nosso objetivo ao reencarnarmos, não é? E tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia. E aí ele faz a correlação com nossas relações comerciais de trabalho no mundo, no plano físico, não é? 1 denário, não sei quantos dólares, não sei quanto, o salário, não é? Essa relação de eu dou o meu trabalho e eu recebo o dinheiro ou o salário no fim de tudo. E esse salário, o que seria o denário na vinha do Pai? Nesse reino dos céus, o que é essa recompensa pelo meu esforço? O que é isso? Não é? O nosso salário é o bem em si que nós desfrutamos. É quando nos damos conta que aquele que serve nessa vinha do Pai, nessa seara do bem, aquele que se alinha em sua jornada evolutiva, buscando, não é, o embelezamento, buscando a justiça, buscando a benevolência, a bondade, aquele que se esforça para realmente cocriar na obra do Pai. E a gente só consegue cocriar quando nós realmente estamos alinhados com suas leis, não é? Então esse salário é ao fazer o bem, ao promover o belo, ao instaurar o justo, eu sinto já a minha recompensa. O meu salário já está atrelado ao próprio trabalho. Não são 2 passos, não é? Ao ser e ao trabalhar alinhado a essa linha, a essa lei de amor, a essa lei divina, a essa lei do Pai, já contém em si a minha recompensa. Não são 2 passos, não é? É simultâneo. E aí diz:
sai de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E aí ele vai trabalhando com aqueles que vão chegando mais tarde, não é? E se incorporando ao trabalho na 6ª hora, na 9ª hora, na 10ª hora, e ao final, então, chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros, e todos recebem o mesmo trabalho. Então, Jesus trabalha aí com esse conceito, né, dos últimos serem os primeiros, dos trabalhadores que vão chegando. Uns trabalham mais, aparentemente, mais horas, outros trabalham menos horas, mas a recompensa é exatamente a mesma, né? E aí Einstein nos diz, não é, que o tempo e espaço é uma ilusão da consciência. E aí fica bem ilustrado isso, não é? A quantidade de horas que se trabalha no bem não se justificam pelo número, não é? Pela contagem. A balança comercial, digamos assim, nesse reino de Deus, ela não se justifica nem se exemplifica por uma contagem. O balancete comercial, os créditos e débitos não funcionam como no nosso mundo físico, no plano material, não é? Não é um toma lá da cá. O verdadeiro trabalhador da seara do bem, ele não está preocupado em retorno, não é? Em recompensa. A recompensa é o bem pelo bem. Por isso que no cristianismo, na doutrina espírita e em todas as outras filosofias que falam da verdade, não é? A caridade, ela é anônima. O trabalho alinhado à lei divina, ele não está ali esperando recompensas e retornos. A expectativa é outra. A expectativa é essa expansão desse bem-estar, digamos assim, não é? Ele já contém em si a própria recompensa. E os últimos serão os primeiros. Tornamos a ver essa noção de ciclo, não é? De que nada se termina, de onde uma coisa termina, a outra se inicia. Nós estamos sempre em um processo de construção, processo, não é? Os últimos serão os primeiros, porque aqueles que vieram atrás de mim, nós estamos estendidos em seus ombros, construindo para os próximos, não é? E somos nós mesmos que voltamos e viemos nessa linha eterna de reencarnações. Ou seja, o processo evolutivo, ele não é literal, não é linear, ele é uma ilusão da consciência, não é? Então, a obra do Pai nesse reino dos céus, o que conta não é a mesquinharia ou a inveja ou as disputas salariais ou a competição. No reino dos céus não competimos, no reino dos céus cooperamos. Esse é o grande ensinamento, né, que nós podemos trazer para o nosso dia a dia. Enquanto trabalhamos durante nossa encarnação, não é? Deixarmos de lado nossas mesquinharias, nossas disputas, nossas invejas. Aquele trabalhou mais, aquele trabalhou menos, eu sei mais, eu sei menos, o que eu tenho eu deveria ter um salário maior, não é? Afinal eu faço mais. Essa prestação de contas tão mesquinha que vemos como nossa sociedade ela é estruturada, não é? Esse balancete comercial, não é? Quando deveríamos, na verdade, trazermos
essas condutas que Jesus nos ensina para a nossa vida diária, não é? Então, o trabalhador da última hora somos todos nós. Os trabalhadores da última hora são aqueles que vêm por último, são aqueles que estão aqui nesse presente momento. Nós somos os trabalhadores da última hora. Não só porque estamos com nossa encarnação, produtiva ou improdutiva, não é? O que nós estamos fazendo com ela, semeando e cocriando no bem, nessa seara, nessa vinha do bem. Então, os trabalhadores que viemos por último, somos nós agora encarnados, todos nós. O que nós estamos fazendo com isso, não é? Então, o trabalhador da última hora é aquele que tenta trazer esse ensinamento, os ensinamentos do Cristo, e se esforça para viver uma realidade material, física, linear, nesse presente momento, não é? Enquanto encarnados, para essa realidade onde o que é importante é a cooperação, é o trabalho no bem, é o trabalho feliz, é a alegria de cooperar e não de competir com meu irmão, não de disputar com meu irmão. E um dos lugares mais fáceis de se começar, deveria ser pelo menos, de começar a se exercitar esse reino de Deus aqui na Terra é a casa espírita. É o trabalho espiritual, é o trabalho religioso, digamos assim, entre aspas, né? É a sua igreja, é a sua sinagoga, onde quer que você possa exercitar esses conceitos, onde a cooperação seja melhor do que a competição, onde ninguém esteja interessado em quantos denários receberão, porque o trabalho na caridade, ele é o quê? Ele é voluntário, ele é gratuito, não é? Ele é do fundo do coração. E nesse exercício nós vamos nos dando conta de como o trabalho no bem nos dá um prazer imenso, nos faz vislumbrar o que é esse reino dos céus, não é? Aí temos uma pequena ideia do que é laborar no bem, no belo, no justo, no bonito, no próspero, no frutífero. E assim Jesus nos ensina a olhar para o nosso trabalho, para a nossa disposição em servir, não no outro. O outro é problema do outro. E aí quando trazemos para a casa espírita, por exemplo, não é? Vemos quão bacana é quando esse grupo de pessoas se reúne e tenta dar o melhor de si para a construção de algo muito maior, que transcende, não é? O individual, que transcende o imediato. E aí nós vamos construindo esse voluntariado, né? Esse trabalhador que faz pela vontade, é o voluntário. E aí a gente não está se comparando, a gente não está questionando o erro do outro, apontando o dedo, ou pelo menos não deveríamos, não é? Nós estamos preocupados em o que eu posso servir. Eis-me aqui, Pai, eis-me aqui. O que eu posso doar? Como que eu posso fazer com que essa engrenagem de caridade vá cada vez mais bacana, assim, juntinha, não é? Cada vez mais se movimente de uma forma tão concatenada, harmônica. É quase uma coreografia, há uma musicalidade em como aqueles que se encontram com um bem comum, não é? Em mente, e aquilo faz vibrar nossos corações e nos traz uma alegria em elaborar, em disseminar, em trazer mais trabalhadores para essa vinha, não é? Em nos fortalecer enquanto
irmãos, enquanto operários do bem, porque queremos co-criar nessa obra de arte da criação do Pai. Então, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem belíssima que fala assim, no finalzinho, tá um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, né? Que encerra como todas as de que Jesus se utilizou, falando ao povo, o germen do futuro e também sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. E aí a gente vê a lei da unidade, que quem quiser pesquisar um pouquinho mais pode ir no livro da Gênesis e ver a explicação da lei da unidade, da lei da solidariedade, tudo no universo se encadeando, todo esse processo, toda essa logística divina na obra da cocriação, da criação, não é? E mais uma vez vemos essa ideia do reino dos céus como sendo esse espaço local, né? Que nos lembra, que nos conscientiza da nossa unidade, da nossa interconexão, da nossa unicidade. Nesse momento que estamos passando, fica tão claro, né? Tão claro esse processo todo de interconexão, de unidade, essa consciência de que realmente somos irmãos e estamos todos juntos no mesmo barco. Esse é o conceito do reino dos céus, desse reino de Deus, não é? Onde essa solidariedade, essa fraternidade se vivifica e se exemplifica. E segue nesse mesmo capítulo a missão dos espíritas: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? O conjunto das iniquidades terrenas, não é? Quem somos os trabalhadores da primeira, da última? Quem somos, não é? Quem somos? Aqueles que nesse momento podemos nos ver como todos de mãos dadas ou não? A resposta está em nossos corações, a resposta está no presente momento. Se essa parada global não nos fizer olhar o nosso presente e refletir sobre como queremos ser e viver. E agora, para finalizar com uma reflexão mais específica em termos do nosso trabalho no mundo, do nosso trabalho na vinha, acho que é uma reflexão muito apropriada nesse momento para todos nós que temos aqui um tempo e uma tranquilidade para podermos realmente refletir o que nós buscamos no nosso voluntariado, o que nós nos propomos, quais são realmente nossas recompensas pelo esforço que colocamos no nosso trabalho caritativo, digamos assim. E aí vem a pergunta, nesse mesmo capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, a pergunta vem: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta. E aqui, claro, essa pergunta se aplica para todos aqueles que trabalham numa atividade filantrópica, seja em que religião for, seja em que igreja for, seja em que organização, ONG for, não é? Mas no sentido de fazermos realmente uma autoanálise do que é o sinal que nós temos que estar observando para sabermos se estamos ou não realmente no bom caminho, não é? Aquela coisa, não se basta dizer
cristão, necessitamos ser crísticos, não é? E a resposta é priceless. Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, estes são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, anjo da guarda do médium, Paris, 1863. Que tremendo puxão de orelha, né, para todos nós, aqueles que nos dizemos voluntários, que nos dizemos trabalhadores, servidores, porque afinal, como não recebemos salário a nível de denário, a nível de moeda, às vezes a vaidade nos sobe a cabeça e esquecemos de ver as outras formas como coletamos essa recompensa e esse esforço que fazemos. Nesse momento é muito importante a gente analisar nosso próprio orgulho, nossa própria vaidade, principalmente dentro do caminho do bem. Fundamental nesse momento, para que voltemos, quando abramos nossas portas físicas, seja da instituição religiosa que for, que você participe, que quando voltemos fisicamente para os nossos templos, tenhamos encontrado nossos templos dentro de nós, tenhamos realmente observado qual a nossa verdadeira motivação no trabalho da Seara do Bem, não é? Até onde estamos competindo ao invés de cooperando? Até onde temos a necessidade da vaidade intelectual, de termos razão, de sermos os certos e esquecermos quantos corações não estamos consolando, quanto bem não estamos fazendo, quantas portas estamos fechando pela não aceitação do outro, que crítica estamos fazendo. Esse conceito de crítica construtiva é muito interessante, não é? Porque criticar o outro é construtivo. Não, não é construtivo, não. Não é construtivo, não. A crítica, ela prejudica muitas vezes, o que é diferente de uma análise crítica. Nós, enquanto trabalhadores da Seara do Bem, ou que nos dizemos trabalhadores na Seara do Bem, temos que nos perguntar quantos de nós estamos trazendo soluções para os nossos problemas ou trazendo problemas para as nossas soluções. Isso é uma autoanálise para todos nós, essa reflexão do que é que queremos, do que é que buscamos dentro do trabalho do bem. Porque se a resposta não for levar o consolo, se a resposta não for praticar a verdadeira caridade, se a resposta não for o esforço por descobrir a abnegação dentro de nós, o esforço de fazer e de executar o amor ao próximo, e se não for que a lei de Deus se une em meu coração, se a resposta não for essa, todas as outras são, infelizmente, o caminho contrário a esse realinhamento da Seara do Bem. Não importa quantas horas trabalhemos, não importa quantas horas tenhamos encontrado a resposta da caridade como nossa salvação. O trabalho no bem é o trabalho do momento presente. A recompensa é a mesma para todos nós, porque a recompensa é a felicidade de servirmos uns aos outros, de nos darmos consciência de que somos todos interligados, interconectados
e interdependentes nessa grande obra divina. E que se faça o reino de Deus aqui, nesse presente momento, porque somos os trabalhadores da última hora, somos aqueles que estamos nesse momento presente, reencarnados, prontos para laborar no desenvolvimento do bem, na expansão da caridade, na expansão do amor ao próximo e no cumprimento da lei de Deus em nossas vidas. Que tenham um domingo de Páscoa maravilhoso. Esse é um dia muito especial para a nossa casa, em particular. Muito bom ouvir nossa Dona Elisete linda. E que a força e a coragem de servirmos ao Pai se instaure cada vez mais fortemente em nossos corações. Que assim seja. Fiquem com Deus. E agora que muito recebemos, com sentimento de gratidão no coração, vamos doar um pouco também do nosso amor para tantas pessoas necessitadas que estão precisando de nossas boas vibrações. Então vamos primeiro nos conectar à espiritualidade superior. E eu convido a todos aqueles que se sintam confortáveis a fechar os olhos, a respirar profundamente e juntos elevarmos os nossos pensamentos, agradecendo aos nossos guias protetores que com tanta abnegação e dedicação nos orientam nas bifurcações de nossas vidas, apontando-nos os melhores caminhos a seguir. Agradecemos também os mentores amigos desta casa de amor e caridade, que nos dão oportunidade de estudo e de crescimento, que abrem portas para a nossa expansão de consciência e para a nossa cura interior. Agradecemos ao nosso Mestre Divino, Cristo Jesus, que com amor, exemplos e paciência nos mostra o caminho reto e direto ao Pai Maior. Agradecemos ao Criador por nossa existência, pela oportunidade de sermos a cada dia maiores e melhores nessa espiritualidade de amor e sabedoria infinitos. E com nossos pensamentos no alto, unidos, roguemos a Deus Todo-Poderoso que o seu amor se espalhe pelo universo, envolvendo o nosso amado planeta Terra, trazendo paz, equilíbrio, consolo, perdão e amor, ensinando-nos o respeito e a compaixão pelo nosso semelhante, não importando sua raça, credo, cor, nacionalidade ou partido político, conscientizando cada um da importância do respeito pela vida, pelos direitos, pela solidariedade e justiça. Oremos para todos os líderes mundiais, para que estes governantes possam tomar decisões pautadas em sabedoria, fraternidade, amor, compaixão, interesses planetários e humanitários. Que sejam instrumentos vivos de vossa vontade sobre a Terra. Vibremos também por todos os políticos de quaisquer escalões, para que se inspirem no caminho da concórdia e da transformação benéfica das nossas realidades. Queremos pedir em especial por nossa terra, Mãe, o Brasil. Ilumina, Senhor, o coração e a mente de nossos governantes, para que consigam intuir a luz do alto, perceberem o aspecto sagrado de seu poder e enxergarem nosso povo com olhos mais suaves, e que assim dirija o nosso país com sabedoria, honestidade e ponderação. Vibremos para que neste momento tão especial em que o mundo atravessa, um momento de doença e de medo, que brilhe e se materialize a cura na mente das pessoas, no corpo físico, na pureza de suas emoções e em seus espíritos. Que o medo se dissipe, que a dor se esvazie, que a dúvida desapareça, que o sofrimento, quando for inafastável, então
Que ele seja semente salutar, que desperte consciências para a espiritualidade maior. Ó Deus, dê força para atravessarmos este momento delicado, não com medo, mas com fé. Não com descrença, mas com a certeza de que nada está e nunca esteve fora do lugar. Que tenhamos sabedoria, equilíbrio, paciência, coragem e compaixão para nós também podermos ajudar aqueles necessitados que cruzarem os nossos caminhos. Vibremos por todos os hospitais, casas de saúde ou mesmo lares em que existam enfermos, pela cura imediata. Vibremos pelos médicos e cientistas de todo o mundo, para que, com amor à humanidade, superemos com a maior brevidade possível este momento de provação coletiva. Vibremos pelos pais de família que, com suor e amor, buscam alimentar seus filhos, pelos doentes do corpo e da alma, pelos nossos idosos e também pelas nossas crianças, pelos suicidas, pelos que se encontram encarcerados e buscam uma nova oportunidade de vida, mas também por todos aqueles que propagam o Evangelho de forma viva, levando exemplos de caridade, luz e esperança à sociedade. Vibremos por todos os lares e também por todos aqueles que hoje não têm um lugar para chamar de lar. Vibremos por aquele caso difícil que conhecemos e, por fim, vibremos também por nós mesmos, por nossa família, pela nossa saúde, equilíbrio, fé e prosperidade. E assim, abençoados e equilibrados, rogamos para que essa luz de amor que brilha neste instante em nosso coração não se apague ao longo da semana. E agradecidos, pedimos humildemente permissão à espiritualidade maior para encerrarmos os nossos trabalhos de hoje. Que a luz de Cristo nos acompanhe a cada instante de nossas vidas. Que assim seja. Sigamos em paz.